enquanto o povo grita socorro. Onde que estão os governantes? Casas destruídas, famílias inteiras sem saber onde que vão dormir, pessoas procurando parentes entre os escombros. E a pergunta que milhares de pessoas se fazem nesse momento: quem está cuidando do povo? Quem? Quando uma tragédia acontece, não são horas de discursos, é hora de agir, né? De dar visibilidade, isso aqui é muito importante, né? As redes sociais. Mesmo assim, porque muitas pessoas podem ficar pensando, nossa, mas eu não uso quase as redes sociais se não tenho seguidores. Sempre vai ter uma, duas pessoas que vão ver, e é muito importante, né? A visibilidade, porque gente, isso aqui que está salvando muitas pessoas no momento, seja desaparecidos, seja embaixo dos escombros, né? Porque tem pessoas que embaixo dos escombros ficam com bateria no celular e fica mandando mensagem, fica entrando nas lives do TikTok, falando onde que se encontra, onde que eles estão, sabe? Hoje a minha solidariedade é para todas essas famílias afetadas, para os voluntários e para as equipes de resgate, que continuam arriscando, né, suas próprias vidas para salvar outras. Muitas crianças perderam seus pais, encontraram muitas mães que estavam desvividas, né, porque salvavam as crianças, elas ficavam de um jeito que salvavam as crianças e elas, tristemente, né, ficavam desvividas. Isso para vocês verem o quanto que é o amor de uma mãe. Muitas crianças ficaram sozinhas em hospitais, muitas também em abrigos, tipo assim, esperando por um familiar. Muitas ficaram sozinhas. Isso é muito triste. Gente, esse vídeo aqui não está sendo fácil para gravar, mas a gente precisa, né? A gente que tem público, que tem seguidores, precisa nesses momentos da visibilidade que está acontecendo. Mesmo depois de vários dias, as equipes de resgate continuam achando crianças com vidas baixo dos escombros. Em momentos como estes, como mesmo falei no início do vídeo, as pessoas não precisam de discursos, as pessoas precisam de dar visibilidade e salvar vidas. E eu me pergunto, o que faz o governo da Venezuela? A mesma coisa que faz o governo de Cuba. Nada. Os hospitais sem insumos médicos, tem que ficar pedindo para o mundo tudo, tristemente, essa realidade. Imagina, desculpa, uma situação como essa. Tem insumos médicos, não tem comida, não tem água, não tem uma equipe preparada para esse tipo de coisa. Em Cuba, acontece muito que caem muitos prédios, né? E as pessoas se desvivem, né? Mas passa dias, meses e não acontece nada. Cadê as equipes de resgate, né? Que tem que ter um momento para resolver esses problemas o mais rápido possível, né? Porque não há tempo para espera, né? Não sei vocês, mas eu estou acompanhando vários influenciadores que falam do que está acontecendo. Esse tipo de demônios estão se aproveitando, né, das crianças que ficam sozinhas, porque imagina, tristemente perderam seus pais, sua família. Eu não imagino, né? Eu só penso, só posso pensar, né? O desespero, né, das pessoas. Tem crianças que levaram para os hospitais feridas, mas com vida. E os familiares estão procurando elas e simplesmente não aparecem. Eu sei que no discurso, tristemente, a realidade desse mundo é muito cruel. Muito. Tem pessoas que fazem Instagram, por exemplo, de seus filhos, mostrando foto, mostrando a escola onde está seu filho, mostrando o que seu filho faz, sua rotina. Também monetiza as coisas que seu filho faz. Eu não critico ninguém, mas isso aí é um prato quente, sabe? Para a pessoa que... Isso muito...
estou acompanhando tantas notícias. Como que um ser humano faz uma coisa dessa com uma criança? Aproveita o momento tão vulnerável, né, para se aproveitar. Deus criou o mundo com um ser humano bom, mas o ser humano ficou uma bosta, literalmente. É por isso que eu sempre falo, cuidem das suas crianças. Eu não critico a vida de ninguém. Você pode fazer o que você quiser, mas a internet é uma faca de doble filo, como fala em espanhol. Cuchillo de doble filo. Mostrar as crianças na internet é muito complicado. Muito. Porque você está aqui, eu estou aqui agora sentada, você está ali sentada na sala da sua casa, no quarto, mas você não sabe o que está vendo atrás da tela. Você não sabe. E pode ser que você esteja dando um prato quente para esse diabo que está do outro lado da tela. Eu vou deixar aqui um Instagram de, de influenciadora que eu acompanho. E ela está postando tudo. Está postando até as caras. As caras dos demônios que estão fazendo essas coisas. É muito difícil falar para mim, porque eu sou mãe. E mesmo assim, não tem como não sentir aquilo, sabe? Aquela impotência. E quando eu penso todas essas crianças que ficaram sem família, desesperadas. Outra coisa, os influenciadores hipócritas que estão fazendo conteúdo de fazendo fotos e essas coisas assim, fazendo coraçãozinho, postando, dando risada, essas coisas. Na frente de as doações, essas coisas. Realmente não sei como é que pode, gente. Como é que pode? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já ajudei muitas pessoas aqui. Muitas. Nunca eu gravei. Nunca. Sabe uma coisa? Vontade não me faltaram. Não para ninguém ver. Senão, tipo assim, para as pessoas tomar consciência, para as pessoas fazerem a mesma coisa, né? Porque a gente tem, a gente influencia, né? Pessoas, para influenciar as pessoas a fazer a mesma coisa, de ajudar essas coisas. Mas simplesmente às vezes que eu fiz e às vezes que eu faço de coração e eu não gravo. Simplesmente eu me sinto bem fazendo aquilo. Um dia pode ser que eu grave, um dia não sei, mas até agora não fiz. O que está fazendo uma suposta influenciador, na frente de doações, postando, dando risada, fazendo coraçãozinho, como se aquilo fosse, não sei. Eu vi até que um homem falou para aquela influenciadora, né? Que você está fazendo ali? E ela falou para ele, estou fazendo uma foto, assim, ó. Estou fazendo uma foto sem dor. Eu realmente não entendo, nem vou entender o ser humano. Que Dios perdone a estas personas influencers que se aprovechan de la desgracia que está atravesando Venezuela para tomarse fotos con donaciones. Está buscando notoriedad, hasta los lentes, toda la pose que hace con las donaciones. La verdad, que Dios te perdone. Não tem como entender. Aí o governo de lá não tem nada igual ao governo de Cuba, gente, porque esses governos, a única coisa que eles fazem é encher o saco. Entre tantas coisas ruins que eu não posso falar aqui, porque o YouTube vai me tirar o vídeo do ar. E esse não é o propósito, né? O propósito desse vídeo é fazer as pessoas acordarem, né, também, sobre
O que você escolhe de presidente, né? Para as pessoas ter cuidado de não escolher um presidente que só promete, promete, promete e no final não faz nada, porque o presidente de Cuba, a única coisa que sempre fez, desculpa, porque quando eu fico muito estressada, só sai o espanhol. A única coisa que o governo de Cuba sempre fez foi prometer, 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 prometer e não fazer nada. E o povo morrendo de fome e necessidade. A mesma coisa acontece com o governo de Venezuela. O que está acontecendo é muito triste. E as pessoas têm que ficar pedindo ajuda a todos os países, porque o próprio governo de lá não tem como responder. Entende? E eu não estou falando ou seja, que fora do normal, que as pessoas têm que pedir ajuda para outros países. Isso é totalmente normal, né? Mas o importante é o povo saber escolher, né? Um governo que dê a cara por eles quando tem uma situação. Em Cuba não, porque em Cuba ninguém escolhe. Em Cuba as pessoas não têm o direito de escolher, não têm direito ao voto. Isso não existe em Cuba. Em Cuba existe o mesmo governo e toda a família do governo. Lá no mesmo lugar, né? Nunca acaba aquilo. Mas, enfim, sem falar dos influenciadores cubanos, que eu sei que também estão fazendo uma palhaçada, chorando. Tipo, se gravam chorando e postam um vídeo só para pegar visibilidade. Porque, cara, eu me pergunto, eles não podem se sentar na frente do celular com a sua cara e falar do que está acontecendo? Não. Tem que pegar o vídeo lá com toda a catástrofe e ficar assim calados chorando. Palhaçada, totalmente. Eu acho uma falta de respeito. Não sei vocês, mas eu acho uma falta de respeito. A mesma coisa que eu acho falta de respeito, todas essas promoções que eles fazem no meio do caos, porque Cuba também está no meio do caos, né? Não tem comparação com o que está acontecendo na Venezuela, nem nada a ver. Mas eu estou falando de tudo. No meio do caos, os influenciadores cubanos fazendo promoções de plantas elétricas, um montão de coisas, carros, isso, aquilo. Quando o povo de Cuba está morrendo de fome, morrendo de necessidade, promocionando viagens, essas coisas. Gente, tem vergonha na cara, não? Eu sempre vou dar minha opinião sincera, sabe? Porque a pessoa tem liberdade de fazer o que quiser com a sua vida. Mas é uma realidade. Vocês estão se aproveitando da situação que tem Cuba. De um jeito ou outro. Fazendo promoção, essas coisas. Não. Agora, tem vários que estão fazendo a recolha, né? Até agora aqui no Brasil, perdão, eu não soube de alguém que estivesse fazendo, né, para a gente ajudar também. Então, meus aplausos, né, para quem verdadeiramente, para esses influenciadores que estão fazendo as coisas de coração. Meus melhores desejos para o povo de Venezuela. Que Deus se apiade, né, que Deus abençoe e que cuide do povo, dessas famílias que ficaram sozinhas, dessas crianças, que são a luz do mundo, né? Que Deus cuide e proteja sempre elas. Que Deus também cuide dos animais, né? Porque tudo que tem vida, alaba a Deus. Os cachorros, animais que ficam também dentro dos escombros, né? Que Deus cuide também disso. Tem um cachorro do tsunami, né? Tem vários cachorros pelo mundo todo que eles fazem isso, mas no caso da Venezuela tem o tsunami, acho que é o nome, que salvou muitas vidas já. Então, graças a Deus. Eu, como cubana, falo uma coisa para vocês, meus seguidores. O povo de Venezuela é um povo unido, coisa que o povo de Cuba não tem. O povo de Cuba não é um povo unido, não é.
Imagina a situação que tem Cuba atualmente e as pessoas pensando em uma Miss Cuba. Que isso? Só para ter o povo dormindo, né? Na Miss de Cuba. Uma Miss que nunca falou que Cuba tem uma ditadura, que não fala absolutamente nada de Cuba. Olha se o povo de Cuba está dormindo completamente. Miss Cuba deveria ser ela. Sabe por quê? Porque ela se fala desde Cuba, desde o próprio país, sobre a situação que tem Cuba. Não, Daniela Reis, que é uma youtuber faz muito tempo e não fala absolutamente nada do que acontece em Cuba. Porque é bonita. O que tem a ver que seja bonita? Cuba agora mesmo não precisa de uma pessoa bonita. Entende? Precisa de pessoas que falem da realidade do que está acontecendo, como ela. Entende? O que publica Daniela Reis das coisas que estão acontecendo em Cuba? Nada. Ela não é obrigada, mas é cubana. Entende? E se tu quer ser uma Miss Cuba, e é claro que não é uma obrigação, né? Mas pelas tuas veias não corre sangue cubana, não pensa no que está acontecendo em Cuba. E o povo de Venezuela é um povo unido, que fala as coisas, a realidade das coisas. Se tem que ir para a rua, vai para a rua. Se tem que falar, fala. Se tem que fazer, fazem. Todas essas pessoas que estão se aproveitando da situação ruim, fazendo tudo que fazem. Cuida, porque o que você planta hoje, amanhã você recolhe. Então, um pouquinho mais de consciência. Tem um influenciador colombiano, eu acho, que falou uma besteira enorme. Não sei se já cancelaram a conta dele. Mas tem tantas pessoas que fazem coisas tão feias, sabe? Nas redes sociais, para viralizar essas coisas. Mas as pessoas têm que cuidar do que plantam hoje. Porque amanhã é a recolha. Então é isso, minha gente linda. O que eu peço para vocês? Compartilhem. Eu vou deixar a influenciadora que eu sigo no Instagram, que ela compartilha tudo o que está acontecendo, todas as crianças que estão desaparecidas. Tristemente, né? Que Deus pronto possa resolver essa situação, né? Amém? E a gente continua na fé. Compartilhe muitos vídeos dela, né? Do Instagram. Compartilhe muitos vídeos das pessoas que postam crianças desaparecidas, mascotas desaparecidas, pessoas desaparecidas. Compartilhem, gente. É a única coisa que a gente pode fazer. Tá bom? Beijo grande a vocês. Que Deus abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.